TV não tava no mudo hoje não, mano. A minha TV parecia que tava no mudo, velho. Por quê? Eu estranhei, velho. Depois que o Corinthians fez o gol, minha TV parecia que tava no mudo, mano. Eu falei, eu juro por Deus, eu fiz assim, mano, vou aumentar o volume aqui. Comecei a aumentar o volume. Só escutava a voz do narrador. Eu falei, oxi, o que aconteceu? Aí eu falei, tá explicado. A torcida não tá cantando, mano. E depois do gol eu escutei um. Ou foi impressão minha? Não, você escutou. Estavam que já o Corinthians fez o gol, vocês escutavam a vaia, você via o Abel levantando do banco pra xingar juiz, você viu um monte de coisa já, mano. E eu depois do gol, eu só escutei. O Palmeiras começou a rolar a bola, eu só escutei isso aqui, ó. E eu fiquei. Essa torcida que canta e vibra. Olha lá, gol deles. Parabéns. 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 Parabéns.